Então, a gente vai falar de ácidos e bases modernos. Eu acredito que não terminamos de responder todas as questões sobre propriedades químicas e físicas, mas não podemos ficar muito tempo parados. Nós temos aí material de revisão também para fazer daqui para frente, né? Então, quem tem o material aí, página 94, ácidos e bases. Vamos relembrar isso daí, conteúdo de segundo ano. Qual livro? É o 4 ainda. É o 4. Tá faltando algumas coisinhas do 4 muito importantes que eu não posso deixar de falar, como ácidos e bases orgânicos, né? Definir quem são ácidos, quem é ácido e quem é base, quem tem esses caráteres. Falta também as reações orgânicas, né? Reação de adição. Para daí a gente poder passar para o volume 5. Mas eu faço isso daí na próxima aula, tudo junto, tá? Tanto essa questão de ácido e base, quanto aí a parte de reações de adição. Ok? A gente fala de ácidos e bases modernos, a gente vem sempre em mente o que nós temos como característica, né, como relação, uma relação pioneira, vamos dizer assim, aos ácidos e bases de arrênios, né? Os ácidos e bases de arrênios, nós podemos fazer definições e ele se diferencia dos demais, de Braunsted, Lowry e de Lewis, pelo fato de ocorrer aí a reação no meio aquoso, na presença de água. Nesses ácidos e bases modernos, nós temos essa diferenciação porque nós não necessitamos de água para que ocorra aí as transformações de elementos e a classificação deles entre ácido e base. Então, não necessita. Recebi, Baima. Muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança. Você e pro Daniel lá, manda um abraço, tá? Um abraço para os seus pais. Fiquei muito, vou dizer assim, muito emocionado pelo que a Claudine me falou. Ok? Então, de qualquer maneira, eu agradeço muito mesmo. Então, esses ácidos e bases, eles têm suas classificações, suas definições, mas a função é a mesma, né? Fazer identificação desses compostos. Nós vamos ter que saber identificar as reações e fazer classificação delas, inclusive com a presença da água, que a água, nós sabemos que ela tem essa característica que nosso livro chama aí de anfiprótica, né? Ou o que nós conhecemos muito mais popularmente como anfótera, onde ela pode agir tanto como ácido, tanto como base. Isso a gente vê muito também na reação de arrênios, né? A presença de água nessa questão da neutralização, onde ela tem essa característica. Se você observa a altionização da água, você vai verificar a presença de ácido e de base, né? O ácido é o H+, a base é o H-, isso segundo o que nós conhecemos em relação a arrênios, não é verdade? Então, quando se fala de ácido e base moderno, nós temos que fazer essas diferenciações. A gente inicia falando aí sobre ácido e base de Braunsted e Lowry. Espero que vocês estejam vendo o meu quadro normalmente. Por favor, hoje vocês estão calados, né? Mas se precisarem falar, podem ficar à vontade, tá? Para qualquer pergunta, para qualquer informação que queiram, tá? Eu quero é participação. Eu não quero. Eu estava vendo ontem uma imagem que me deixou muito triste, de um professor dando aula, do jeito que eu estou aqui, remotamente, se esforçando, suando, resolvendo questões, falando, se empolgando. Volume 4, Thaís. E nenhum aluno disse nem sequer um bom dia para ele. Aquilo dali, essas coisas são desestimulantes. Tá? Eu sei que vocês também estão, todos nós, né, não só vocês, estamos estressados com essa situação de ficar ligando o computador para poder assistir aula, telefone, enfim. Não é legal realmente. Bom dia, Anjo. Mas eu aqui desse lado me sinto mais só do que vocês, porque eu sei que vocês estão aí. Só que eu não os vejo, eu não os ouço. Não estou pedindo para que vocês liguem a câmera de vocês. O ideal é que vocês ligassem. Tá? Que eu poderia muito bem também desligar a minha aqui, não é? Só que eu preciso do calor humano.
Então, esse calor humano é importante para mim. Eu preciso do feedback do que eu estou falando para vocês. Tá aí, esse contato é o que interessa para mim. Tá? Esse contato que interessa é o termômetro. Esse é o termômetro do que do conhecimento. Tá? Se você está entendendo, se não está. E eu queria que vocês pensassem nisso, que vocês tratassem a educação e tratassem as disciplinas, não pelos professores, não pelos professores, e sim pela necessidade que vocês têm, tá? Que vocês, ainda mais que vocês são os alunos do terceiro ano, é pelas necessidades. Você tem que estar relacionando a educação pelas necessidades, não pela empatia de professor, ou professor, a aula do professor X é com brincadeira, a aula do professor Y é um pouco mais séria, não importa. O que importa é você conseguir absorver o que está sendo passado, independente do professor, se você gosta ou não do professor. Óbvio que quando você gosta do professor, a coisa fica mais fácil. Né? Quando você tem empatia a esse professor, a coisa fica mais fácil. Só que isso não é uma justificativa de você, por exemplo, não participar de uma aula, ou de você, por exemplo, não assistir uma aula de maneira que você possa compreender, que você possa entender, possa pôr em prática o que está sendo passado. Só que para nós professores é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Eu não consigo dizer se vocês entenderam. Eu consigo dizer, eu faço o meu máximo. Estou fazendo o meu máximo, tá? E desculpa estar desabafando assim para vocês. Eu estou falando isso porque eu gosto de vocês, obviamente, né? Poderia muito bem só iniciar aqui o meu conteúdo e pronto, né? Estaria aí com o meu trabalho feito. Mas eu preciso falar isso para vocês. É o que eu estou sentindo, é o que está aqui. Né? Então, para poder tentar ter esse contato com vocês, eu comecei dessa maneira. Estou pedindo realmente a ajuda de vocês. Ô, Chiquinho, eu agradeço. Na verdade, eu não estou nem dizendo sobre minhas aulas, porque eu acredito que eu não agrado a todos, eu não sou perfeito. Eu tem alunos que talvez não se sintam muito bem assistindo a minha aula, ou no entendimento, ou, enfim, ninguém é perfeito. Só que a gente pode trabalhar em conjunto, vocês alunos, nós professores, tá? Independente da empatia. Então, terceiro ano a gente tem que pensar sempre assim, tá? Eu me lembro do meu terceiro ano, eu tinha muita dificuldade em humanas, história, geografia, tive muita dificuldade. Mas eu procurava interagir, mesmo tendo dificuldade, mesmo não gostando de alguns professores, mesmo não tendo empatia com alguns companheiros de sala, enfim, isso acontece. Mas eu estava pensando sempre no meu futuro é o que interessa, tá? Empatia ou não, aí é outro departamento, tá? Então vamos lá, a gente fala de ácido e base, vamos lembrar Arrhenius, vamos lá, é bom a gente lembrar, é bom a gente ficar lembrando, ó. Arrhenius, ele trabalhou em meio aquoso, não é? Ácido e base de Arrhenius está relacionado à água. Só consigo identificar se um composto é ácido ou básico se ele tiver em meio aquoso. Então, Arrhenius falava isso. Então, vamos voltar para a água que eu tinha falado para vocês. A autoionização dela já mostra isso, né? Ó, já mostra isso. Se eu vou autoionizar a água, se eu faço a autoionização, isso em Arrhenius, tá? Temos aqui a molécula de água, está no estado líquido, e ela vai se auto-ionizar, né? Pode ser por uma eletrólise, enfim. Vai ocorrer a auto-ionização. Então, nesse sentido aqui, nós vamos notar isso aqui, ó. H+, e o H-. Então, note que aqui é o que nós consideramos como aquoso, né? Nós consideramos como aquoso. Você vai notar que esse elemento que está totalmente unido vai produzir aqui um cátion e produz aqui um ânion. Esse cátion significa que é acidez. Esse outro ânion significa que é uma basicidade. Então, a própria água, ela consegue agir de maneira a fazer aí, por exemplo, uma reação de neutralização entre ácido e base. Eu entrei pelo notebook e não vi nada. Mas pelo celular estou vendo. É estranho. Quer dizer que você não consegue ver pelo notebook, mas consegue ver pelo celular.
Ixi, é complicado, hein? Tá, mas tá, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Tá todo mundo com problema de visão aí, de verificar o que eu tô colocando aqui? Eu tô vendo, professor. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu paro. Aí eu vou tentar outra maneira. Tudo bem? Bora lá. Isso daqui é arrênios. Então, ácido para arrênios é quem libera no meio aquoso o quê? H+. Né? Ó, liberou H+, que é o que nós chamamos de próton, né? É ácido. Liberou em meio aquoso OH-, é base. Liberou em meio aquoso OH- é base. Então, ácido, base. Né? Então, isso daqui é o pontapé de tudo em relação a essas classificações. Só que quando a gente fala de ácido e base moderna, a gente vai falar de Braunsted-Lowry. A Braunsted-Lowry. Tá chegando gente agora. João Vitor. É os Smurf agora. Um é o papai Smurf e o outro é o outro Smurf. Então, Braunsted-Lowry tem uma definição diferente de ácido e base, a de arrênios. Para Braunsted-Lowry, o ácido é quem doa próton. Quem vai doar próton é ácido. Quem doa próton é ácido. Professor, mas próton não é a carga positiva? Você não está errado não de falar isso. Só que o próton que ele está falando é doar hidrogênio, né? O hidrogênio vai ser doado para uma outra molécula, né, para poder fazer essa relação de ácido e base. Quando a gente faz essa relação de ácido e base, nós vamos ver que temos os ácidos vão produzir o quê? As bases. E as bases produzem quem? Os ácidos. Isso daí é ácido e base moderno, tá? Diferente do que nós vimos aqui em arrênios. Tá? Então, ácido e base moderno está dizendo isso. O ácido vai doar próton é H+. E a base, segundo esses dois estudiosos, ela vai receber esses prótons. Então, recebe próton. Então, um doa e o outro recebe. Tá? Deixa eu baixar bem aqui um pouquinho para vocês. Vamos dar para um exemplo. Eu tenho aqui HCl mais água, né? HCl mais água. Olha a diferença em relação a arrênios. Se fala de ácido e base, a gente está vendo aqui essa setazinha do equilíbrio, que vocês conhecem muito bem. Então, aqui, ó, eu não vou ter como produto aquoso como eu fiz aqui. Eu não tenho. Embora eu tenha a presença da água aqui, eu vou ter isso bem aqui, ó, como produto. Ó. H3O+, mais o ânio Cl-, né? Eu não vou ter mais aqui a expressãozinha que nós chamamos de aquoso. A presença da água aqui é muito mais pela relação de quem está ganhando e quem está recebendo o próton. Então, veja aí. Deixa eu mudar de cor aqui. Veja aqui. O que foi que aconteceu? Esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, ele foi doado para a água. Então, professor, o hidrogênio é composto somente por prótons? Sim. Prótons, nêutrons e elétrons é só uma maneira, Ângelo, de a gente poder fazer a classificação dele, né? Essa palavra próton, ele não é tão usada assim, tá? Não é tão usada assim, é uma palavra bem mais do lado da física, né? Então, você pode encontrar até livros um pouco mais antigos que falam que a doação de um hidrogênio não vai falar de próton. O nosso material é aquele um pouco mais avançado. Ele já diz assim. Então, mas quando você representa o próton, isso não quer dizer que o hidrogênio é formado só de prótons, só de carga positiva. Não. Tem que se unir, né? Tem que ter o positivo e o negativo para poder fazer a eletroneutralidade. Tá? Isso é só uma expressão, só uma maneira de identificar esse elemento que está sendo doado. Em alguns livros também chama-se de prótons. Enfim, tem várias maneiras de representar um elemento que está doando esse hidrogênio e um elemento que vai estar recebendo esse hidrogênio. Ok?
Não tem nada em relação à estrutura do elemento, tá? E sim como ele está sendo trocado, liberado, né? Então, veja aí. Esse hidrogênio aqui do cloro, ele vai ser doado aqui para a água. Consequentemente, se eu tinha 2 hidrogênios, com mais um, fiquei com quanto? Com 3 aqui, tá vendo? Ó? Fiquei com 3. E essa molécula agora fica sozinha, que é justamente o ânion aqui, que é o ânion cloreto, né? O ânion cloreto. Então, trocando em miúdos, segundo aqui a regra, esse daqui vai ser o ácido, até mesmo o ácido que nós conhecemos de arrênios, né? HCl. E a água aqui vai formar quem? Vai representar quem? A base. Então, o ácido, a água é a base, né? Aqui é o ácido, a água é a base. Por que a água é a base, professor? Porque a água está recebendo o hidrogênio do ácido, ó. Ela recebe esse hidrogênio aqui. Olha lá para o produto. Aqui você tem 3 hidrogênios agora, ó. Né? Não era H2? Agora é H3, no caso aqui formando esse cátion, que representa a mesma acidez que nós conhecemos do hidrogênio ionizável de arrênios. Então, H3 ou mais o cloro menos. Terminou aí? Não. Se eu definir quem é ácido e quem é base, se eu fiz essa definição, porque eu vi que um próton daqui agora faz parte dessa molécula, né? Então, eu já sei dizer quem é ácido e quem é base, o que é que eu faço? Eu tenho que identificar os ácidos e bases conjugados. Eu tenho que identificar quem é ácido e base conjugada. Então, nessa identificação, é justamente os seus elementos formadores. Então, veja aqui. Eu vou puxar setas. Vou baixar mais um pouco novamente a minha câmera, que não é muito legal. Só colocar aqui, ó. Já sei que aqui é ácido, aqui é base, nós já sabemos. Então, o ácido aqui, ó. O ácido, ele vai formar o quê? Ele vai formar o ácido formador aqui, ó. É dois, gente. Deixa eu apagar aqui direito, senão vai ficar muito... O meu quadro não é muito grande. Se ficar tão aglomerado assim, com a visão que não está tão legal de vocês, é difícil entender. Aqui é ácido, aqui é base. Agora vamos identificar quem é quem. Um ácido vai produzir quem? Uma base. Não é, ó? Um ácido produz uma base. Então, esse ácido aqui vai produzir isso aqui, ó. Não é, ó? O ácido produz uma base. Essa base é chamada de base conjugada. Base conjugada. Então, o ácido produziu uma base conjugada. Ah, professor, por que aqui vai ser a base? Base não é negativa? Não é, ó? Hidroxila é ânion, não é não? Então, se esse daqui é o ácido, ele produziu isso daqui como base. No momento que ele doou esse próton aqui para a água. Então, agora nós temos aqui a base relacionada a esse ácido, a base conjugada. Do mesmo jeito aqui a base, ó. A base vai produzir quem? O ácido. É isso, ó. E quem é o ácido? Isso aqui, ó. Então, aqui vai ser o ácido conjugado. Ácido conjugado. Então, nós temos ácido conjugado e base conjugada. Porque esse daqui vai ser ácido do um próton, e esse daqui vai ser base porque recebeu. Tá? Um doa, outro recebe. E aí nós definimos quem é ácido e quem é base conjugados lá no produto. Pergunta que não quer calar. Deu para entender essa primeira parte aqui? Deu para entender? Eu entendi perfeitamente. Mais alguém? Mais alguém, por favor? Vamos ver outro exemplo para a gente poder definir aí quem é ácido e quem é base. Bora ver? Eu vou apagar bem aqui em cima, tá? Ó. Apagar bem aqui em cima. Professor, Oi. abaixa só um pouquinho o quadro aqui para eu ver o que tem embaixo.
Então, vamos ver um outro exemplo, tá? Ainda com água. Eu vou aproveitar esse ensejo para poder falar sobre a água. Não sei se dá para ver a parte de cima. Eu vou aumentar só um pouquinho, tá, Thaís? Foi a Thaís que falou? Acho que sim. A voz é muito parecida. Tá Se não for, conseguindo pra ver aqui. agora consegue contemplar tudo, né? Aqui em cima e aqui embaixo, né? Um pouquinho daqui de baixo, né? Então, vamos para outro exemplo aqui, relacionado a Browse Law. Vamos dizer que eu tenho aqui... Vamos pegar o outro ácido. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso daqui. NH+, CO3, mais água. Né? E lá no meu produto eu vou ter assim, ó. Vou colocar aqui em equilíbrio. Lá no meu produto eu terei o H3O+, mais o... Não, desculpa, vou colocar um ácido mesmo. Vou colocar o sal agora não, senão vai complicar a nossa cabeça. Vou colocar o ácido carbônico. Vou colocar assim, ó. H2CO3. Pronto. E aqui eu vou ter, ó, HCO3 2-. Se houve um entendimento no que eu falei aqui de ácido e base, eu pergunto para vocês, quem é ácido e quem é base aqui nos reagentes? Quem é ácido e quem é base? Me digam aí. Como é que eu defino ácido e base aí? Quem é ácido? Quem é base? É assim que vocês vão ser perguntados. Esse daqui é ácido conjugado ou é base conjugada? É assim que vocês vão ser perguntados quando se trata de ácido e base modernos. Vocês vão receber a equação ou vão ter que fazer a equação dependendo do tipo de vestibular que vocês estiverem fazendo. Se alguém aqui, ó, o João Vitor está dizendo que o ácido é o ácido carbônico. O Andrews também, né? Ó. A gente vai ver que é, não é? Por que, professor, que é? Olha aqui, ó, no final. Apenas um hidrogênio. Note que um dos hidrogênios aqui, ele foi doado, né? Ó. Ele foi doado para cá. Aí a pergunta que não quer calar, aqui é ácido, né? Não, por quê, professor? Porque, segundo Brauts-Lowry, ácido é aquele composto que vai doar um próton, que vai doar um hidrogênio. E quem recebe esse hidrogênio é a base. Então, consequentemente, a água é a base. Ela está recebendo esse hidrogênio, né? Ó, aqui é ácido e aqui é base. Tá vendo aqui, ó? Ela tinha 2 hidrogênios, agora tem 3. Não é isso, ó? O ácido tinha 2, agora tem 1. Tá vendo aqui, ó? Formador do ânion. Então, consequentemente, esse ácido produziu essa base. Oi. Professor, mas no caso, quando ele doa um oxigênio, ele continua com um. Oxigênio não, hidrogênio. Hidrogênio, isso. Ele continua com um hidrogênio. Isso mantém a acidez ou não? Ou neutraliza por completo? Na verdade, João Vitor, ele não vai ter mais a questão da acidez, porque agora ele representa a base. Como ele se transformou no ânion, a partir do momento que ele retirou um hidrogênio, doou um hidrogênio para alguém, esse outro hidrogênio não pode ficar só. Se eu tiver que fazer uma reação, aí sim, ele pode perder esse hidrogênio e virar o carbonato, normal. Tá? Mas aqui, como eu não tenho a presença de água, eu não vou poder dizer isso, que vai estar ácido ou que vai estar básico. Tá? Não vou poder dizer isso. Eu vou poder classificar quem é ácido e quem é base. E vou poder dizer, por exemplo, que essa base aqui é forte mediante a força do ácido que formou. Nesse caso, como esse ácido é fraco, aqui vai ser fraco. Então, você vai ter que levar por esse parâmetro. Né? Vamos dizer que aqui é um ácido sulfúrico, aí é outra coisa, né? Aqui seria uma base conjugada forte. Então, a força dos ácidos e bases conjugados está derivado de acordo com seus formadores. Então, João Vitor, eu não posso dizer que a presença desse hidrogênio aqui está me dando uma acidez. Só posso falar isso se eu estiver em meio aquoso. Tá? Então, na verdade... Entendi. Na verdade, nós temos sais, né? Você sabe que os sais, eles são formados pelos ácidos e as bases. Nós temos um sal muito comum nosso, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido. Existe um erro aí, na primeira questão
das atividades, né, as atividades para a sala, que nós fazemos aquelas menorzinhas, que tem um erro grotesco. Tem um erro grotesco dizendo que quando ocorre uma reação direta de um bicarbonato de sódio com água, vai haver a liberação de hidroxila. Como? Não tem como, tá? Esse ácido vai ser liberado, vai ser transferido. Esse Hzinho que sobrou é transferido para a água, né? Então não produz OH-. Aí sim, João Vitor, eu posso dizer que o composto é ácido, falando dessa maneira. Então eu não posso jamais dizer que um ácido bicarbonato ele é básico, não é? Ele é um chamado hidrogenocarbonato de sódio. Esse hidrogênio indica acidez segundo a Arrhenius, não é verdade? Você coloca em meio aquoso, vai quebrar esse hidrogênio separa. E isso daí dá uma acidez, né? Dá uma certa acidez. E aí vem outro fator, vamos levar para o teu cotidiano. Você tem azias frequentes. O que é que você faz? Você vai tomar sal de fruta. Sal de fruta tem o bicarbonato de sódio. Então é um sal que vai te dar dois problemas. Um problema arterial, né, de pressão arterial, se você constantemente não procurou um médico, está sentindo uma acidez constante no seu cotidiano, né, tomou um suco de fruta cítrica, está sentindo acidez, comeu aquela empadinha, sabe aquela empadinha que fica farelando lá a massa dela, aquela seca, né, ela é muito ácida, na verdade, então tu tem outro problema, e consome refrigerantes diariamente, aí você vai ter problema estomacal. O que é que você tem que fazer? Vai tomar um sal de fruta. Só que o sal de fruta tem sódio, né? O sódio é o causador da pressão arterial. E ainda tem esse agravante dele ser ácido. Então você está aumentando a concentração de acidez no teu estômago. Vai neutralizar? Vai. Por quê? O princípio de Le Chatelier diz isso. Não sei se vocês já viram, mas mulheres grávidas, elas gostam de chupar limão para poder diminuir a azia. Não sei se vocês viram isso ou já notaram alguém falando sobre isso. Né, para poder diminuir a azia, elas chupam limão. Aí você pode perguntar, professor, mas a azia não é o excesso de ácido no organismo? Não é excesso de ácido no estômago? Sim, está correto. Então, se ela chupar o limão, ela está aumentando essa concentração, não é verdade? Sim. Mas vocês viram lá em princípio de Le Chatelier, no equilíbrio químico, que dizia o seguinte: se ocorre a perturbação por aumento de concentração, por aumento ou diminuição de temperatura, por aumento ou diminuição de pressão, o sistema tende ao equilíbrio. Então, essa quantidade que eu estou adicionando de ácido ao que eu já tenho, né, que está absurdo, por isso que é acidez no estômago, ele vai ocorrer o equilíbrio naturalmente. Então, por isso que elas conseguem se saciar, no caso aí, no sentido da azia, chupando limão. Isso é natural? Isso é saudável? Não é. Por quê? A batata também, é a questão da acidez, né? Por quê? Por que que não é? Porque você vai ter uma gastrite mediante isso, né? Embora consiga neutralizar, aquela neutralização é justamente a neutralização da reação. Lá no teu estômago ainda vai ter a presença de vários ácidos. Então, no caso, o ácido da fruta cítrica e o ácido clorídrico presente naturalmente no teu organismo. Tudo bem? Desculpa essa questão da biologia aí, porque a gente tem que fazer essa interdisciplinaridade, né? Biologia, química, física, elas têm que andar em conjunto. Ah, lembrei. Estava conversando ontem com os meus parceiros, Christian, Jean, Francis, e estou aí conversando com dois professores de história aí, que vocês conhecem, eu acho que sim, Daniel René e Luiz. Nós vamos fazer um super aulão mesmo, tá? De radioatividade, envolvendo química, física, biologia e história. Imagine aí, vai ser show de bola. Vai ser agora em setembro, tá? Vai ser agora em setembro. Nós estamos nos organizando, vamos debater questões entre nós, eu, eles, né? Ele vai falar da história, né? Vai ter professor que vai falar da história, vai ter o bate-bola de história, todo mundo vai estar presente, eu, Christian, Francis, Jean e os dois professores de história. Então, vamos estar presentes na sala com vocês, assim, do jeito que nós estamos. Vamos debater as questões, vamos falar, ele vai falar da história, vai falar dos acontecimentos históricos, por exemplo, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Como é que funcionava, por exemplo, a Europa na época de Chernobyl. E aí a gente vai entrar com as questões, né? Vamos fazer resoluções, vamos mostrar a interpretação das questões e vai ser show de bola com a participação de todos vocês. Vai ser perfeito, realmente, Jéssica. Perfeito, perfeito.
fazer isso, vai fazer assim. Aí eles toparam e a gente vai fazer em setembro, tá? Eu acredito que vão fazer isso nos 2 dias, né? Porque exige tempo, né? A gente pega 2, 3 questões e começa a falar sobre revolução, né? Ou a questão industrial, né? Enfim, vai demorar um pouquinho de aula, né? Mas vai ser show de bola. Eu vou querer a participação de vocês nisso daí. E, Então, professor, voltando aqui. o Fala, senhor João. pode calcular um NOx rapidinho aí do ácido carbônico. Só para saber ver que. Só para encontrar aqui a nomenclatura. O NOx, certo? Então, tu tem aqui o carbono e tu tem isso daqui. Para tu calcular o NOx, tu tem que saber o NOx de alguém. Tu quer saber especificamente de quem? Do carbono, do hidrogênio, do Do carbono, do oxigênio. carbono. Então, esse cara é X, tu não sabe quem é. Mesmo tu sabendo da família dele, ele estando aqui no meio dos outros, tu não vai conseguir dizer, porque tu precisa somar as cargas para dar zero, não é isso? Então, aqui é -2, que é do oxigênio, e aqui é +1, que é o hidrogênio assumindo a carga de um metal. Somou tudo, aqui vai ficar 2, né? Ó, mais X, porque 2. Porque tu multiplica aqui pela quantidade, né? Multiplica pela quantidade, mais o que você quer saber, que é o X. No caso aqui, -6, porque fica 3 vezes -2, igual a zero, né? -2 igual a zero. Então, eu acredito que vai ser 4 também, né? Não? Aqui vai dar quanto? -4, não é isso? Então, o NOx aqui é 4, porque eu já tenho 2. Né? 6. 4 mais 2, 6. Então, fechou. O NOx do carbono, nesse caso específico, é 4. E aí, para o nome, tu quer fazer a nomenclatura, é isso? É a nomenclatura que você quer? Isso. A nomenclatura é do carbonato. O carbonato, o sal, carbonato, ó, o átomo. Ó, o átomo entrando aqui, ó. Ato, eto, ito, ato, né? O carbonato. Então, aqui é o ácido carbônico, não é isso? Ó? Ácido carbônico. Ó, o ico no final aqui, ó. Deixa eu apagar para não ficar na frente. Ico, né? Ó, tem o icozinho aqui, ó. Carbônico, então tira o ico e coloca o ato. Carbonato. Ico, ato. Eto, ito, ato, né? Então, ico, ato. Carbonato de quem? Carbonato de sódio, né? No caso, se você tiver relacionado a um sal, né? Carbonato de sódio. E aí nós temos aqui o ácido carbônico, ico de ácido. E aqui, carbonato de sódio, que é o que eu tinha falado anteriormente, que é o sal formado com ele. Não é? Entendi, professor. Entendi, valeu. Vai apagar. Voltando aqui sobre ácido e base moderna. Eu queria botar alguns professores de matemática também, mas eu acredito que eles não vão ter tempo, não. Porque quando a gente fala de radioatividade, a gente fala muito de potência, né? Fala de logaritmo, né? Base 10, enfim. Então a gente vai ter que fazer nós mesmos, nós e o Christian, né? Vamos estar falando sobre isso diretamente. Ah, e cadê o dos Anjos? Cadê o Caio? Eles têm outro projeto, né? O projeto deles, se eu não me engano, é um projeto de aula extensão, né? Extensão, resolução de questões. É um projeto bom, mas eu acredito que não vão ter tempo para isso, não, né? Ah, você não trabalha em conjunto? Trabalhamos. Do jeito que ele está reforçando a parte de estequiometria para vocês, nós vamos reforçar a parte de radioatividade, que foi a deficiência encontrada nossa nos nossos últimos trabalhos. Eu ainda não sei, ou se o Christian já falou sobre radioatividade para vocês, eu acredito que não. Estava conversando com ele e achava que era nesse módulo agora. Mas a gente vai partir para cima com tudo, não é? E vai ser interessante demais essa nossa aula. Então, esse cara que é o ácido, né? Nós vimos que ele doou o hidrogênio para cá. Então, ele produziu isso daqui, ó. Isso daqui vai ser o quê, gente? Isso daqui vai ser a base. Base o quê? Conjugada. Base conjugada. Aqui é a base que ela recebeu, né? Esse hidrogênio. Então, ó, você nota que ela produziu isso daqui, ó. Ó. Então, essa base, vou colocar aqui um Bzinho, base, vou colocar aqui um ácido. Essa base está formando quem? O ácido conjugado, né?
Ácido conjugado. Ele está lá na prova no Enem. Quem é o ácido conjugado do ácido carbônico? Você vai dizer que é. Você vai, aliás, quem é a base conjugada do ácido carbônico? Você vai dizer que é esse daqui, o H3O+? Jamais. Esse daqui é um cátion, ó. Lembra que representou H+, acidez de arrênios, né? Então, ó, você vai ter que procurar o ânion. Procura o negativo, né? Faz a procura do negativo. Fala, Ângelo. Por que aqui na base conjugada ficou HCO3 com 2? Porque ele veio daqui, ó, tá vendo? A fórmula química. Ó, quando você vai reagir o H, o hidrogênio, com o carbonato ele tem essa carga aqui, -2. Então faz a troca, né, ó? Faz a troca aqui, ó. Trocou a carga, ó. Aí forma o H2CO3. Como ele tá doando apenas um, ele poderia ser assim, né, ó. HCO3. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Poderia só ser aqui a representação dos dois, né, ó. Tá vendo aqui? Só que apenas um dele é doado para a água. Um dele é doado, e vai ficar esse daqui. Aí volta a carga dele, né, ó. Voltou a carga do carbonato. A carga dele volta. Ok? Deu para entender? Deu sim. Professor, Diga, Thaís. você tá melhor? Eu? Você foi ao médico na aula passada, você tá bem? Ah, sim, tô melhor. Que O que bom. significa Diga, esse Thaís. conjugado? Não entendi. O que significa esse conjugado? Conjugado é justamente o que vai e o que vem. Né? Como assim, professor? Do jeito que eu produzi, o ácido produzir uma base conjugada, essa minha base vai produzir o ácido. Tá? Como se fosse o processo inverso, né? Eu tenho o ácido que forma base. Eu tenho a base que vai formar o ácido. Por isso que é chamado conjugado. Lembra quando a gente fala de pares de elétrons conjugados? Que eles não estão indo e voltando? Lembra? Vai e volta, né? Os elétrons nesse movimento. Isso acontece também com a formação desses elementos, tanto o ácido quanto a base. Por isso que é chamado conjugado. Então, se você fizesse o processo inverso, você vai formar o ácido e vice-versa. O ácido dos reagentes sempre vai produzir base conjugada. Sempre. O ácido produz a base produz o ácido. Sempre. É o inverso, né? Ácido produz a base produz o ácido. E aí você vai classificar quem é ácido e quem é base, verificando quem foi que fez aqui a formação. Quem é que está doando o hidrogênio para quem? E quem está recebendo. Né? Então, você nota que aqui a água é base. Né? A água é base. Então, nós vimos aqui o ácido conjugado e a base conjugada. Esse ácido aqui é fraco? É não? Ácido carbônico, gente. Por exemplo, se você prender a respiração, você passar 5 minutos com a respiração presa, você está transformando aqui o teu sangue no ácido carbônico. E aí você apaga, né? Você desmaia. É aquela brincadeirinha quando eu era criança, que o pessoal ficava cronometrando quanto alguém fica debaixo da água, né? Fica aí, vamos ver se tu consegue ficar aí 2 horas. O menino vai se abaixa lá e fica prendendo a respiração, achando interessante aquilo dali. Na verdade, ele está morrendo aos poucos, porque ele está deixando o sangue ácido, né? Porque se a gente respira oxigênio, libera CO2, né? O CO2 é o formador do ácido carbônico, não é isso? E aí, com a presença da água existente no nosso organismo, esse gás vai transformar-se nesse ácido. Então, nós ficamos com o sangue ácido, né? Que é justamente o que nós vamos trabalhar. Olha aí, eu nunca gostei de brincar disso, tá vendo? É justamente o nosso próximo conteúdo, quando vamos falar de caráter ácido e básico. Porque a gente pensa, o ácido é só quem libera H+. Não, a base só libera... Não. E tem que ver o Ka ou o pKa do elemento, tá? O Kb ou o pKb do elemento, para saber se ele é ácido ou se ele é básico. E professor, então, diga, Andres. nas reações, eu posso me basear no valor negativo para saber quem é base ou ácido? Por exemplo, ali no HCO3 do produto, ele virou um HCO3 2-. Esse 2- vai me dizer se é base sempre? Sempre. A base sempre vai ser o ânion. Entendi. A base sempre vai ser o ânion. Como é que eu represento a base no arrênios? É o composto que meio aquoso libera o H-, não é? Então, menos, esse OH- é ânion. A base sempre é o ânion. Tá? Porque isso daqui representa o ácido, ó. Lá em arrênios mesmo, ó. Olha aqui, Enzo, lá em arrênios. Pegou aqui HCl. Eu tenho 2 maneiras de representar e faço isso, ó.
né? Forma o quê? H3O+, e libera o Cl3, ó. Lá em Arrhenius ele faz essa mesma representação, só que aqui vai estar aquoso. Essa é a diferença de Arrhenius para os outros, ó. Ele coloca o aquoso, a presença da água. Quebrou a molécula, ó, pela questão. Por que ficou H3? Por que ficou H3? Porque aqui eu tenho 3 hidrogênios, ó. Eu tenho 2, aqui eu tenho 1. 2 mais 1, 3. Por isso que eu fiquei com 3 aqui. Seguindo a questão dos balanceamentos. Né? Então, a Arrhenius ainda não tinha essa ideia que nós estamos falando aqui sobre próton. Né? Essa ideia que é mais contemporânea, né? 1900 e alguma coisa. Isso daqui não, ó. É um pouco mais antigo, né? Mas ele ainda representou o H+, dessa maneira. Inclusive, esse H3O+, vocês conhecem por hidrônio. É o hidrônio, ou hidroxidrônio, né? É o hidrônio aí representado. Esse hidrônio é o mesmo H+, que eu sei que é ácido, que representa a acidez. É o mesmo H+. Tá? A diferença é porque eu estou relacionando um balanceamento de massa. Se lá no primeiro membro eu trabalhei com 3 hidrogênios, no segundo membro eu tenho que ter 3. Por isso que ficou esse 3 aqui embaixo. Tá? Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente fala de ácido e base, eu também tenho que representar dessa maneira. Porque se eu tinha 2 hidrogênios aqui, um veio daqui, ó. Um foi doado, aí eu fiquei com essa representação de um ácido. Se é cátion, ele vai ser o ácido. Tá, ó. Se é ânion, ele vai ser a base. Então, ele veio de quem? Ele veio do ácido. Mesmo jeito aqui, do ácido vai vir de quem? Da base. Nunca o contrário. Não quer dizer que o ácido formou o ácido, não. Sempre é o contrário. Tá? Sempre vai ser o contrário. Tudo bem? Entendi, professor, entendi. Obrigado. Deixa eu colocar mais um exemplo. Agora eu vou colocar com 2 ácidos. Vai ficar bem mais interessante. Vou apagar aqui, tá? Para a gente passar para Lewis. Lewis é uma outra maneira de representar ácido e base. Eu vou colocar com 2 ácidos aqui, ó. Vou colocar com um ácido forte e um ácido fraco. Inclusive é do nosso material, eu tô pescando dele aqui. Vou pegar o ácido HCl e o HNO2. Pra vocês verem como a ideia de Brauslauer é um pouco mais avançada em relação ao que a Arrhenius falava. Aí você vai dizer, professor, aqui não tem como chamar esse cara aqui de base. Ou esse daqui de base, não tem. Gente, lembra sempre, alguém vai doar para alguém. Né? Então, lá no meu produto vai estar assim, ó. Deixa eu ver, doou aqui. Vai ficar H2NO2, né? E o cloro menos. Então vai ficar assim, ó. H2NO2 mais e o Cl menos. Olha como fica diferente. H2NO2 mais e o Cl menos. Foi o que aconteceu. Esse ácido aqui, ó, ele doou para cá, ó. Professor, mas como é que eu vou definir quem é ácido e quem é base? Gente, tem um segredo. Nas questões de ácido e base, você já recebe a reação. Ela vai estar assim, ó. E aí ela vai querer que você diga para ele, né, para a bancada, quem é ácido conjugado, quem é base, que espécie de equação é essa, se é de Lewis, se é de Brauslauer, se é de Arrhenius, né? No caso aí é uma identificação desse tipo de reação. Então você não pode se preocupar, por exemplo, em formar as estruturas. É muito difícil acontecer isso. Muito difícil. Oi. Então, no caso, para a gente identificar quando a equação é de Arrhenius, é só quando está no meio aquoso, quando tem aquele do lado do produto, né? Justamente. Se está no meio aquoso, se você vê lá embaixo aquoso, eu estou falando de Arrhenius, que ele está envolvendo a água na maneira como a hidrólise, né, de quebrar as ligações. Brauslauer, inclusive Lewis também não está no meio aquoso, não é na presença de água. Lewis, ele considera ácido aquele que recebe um par de elétrons. Olha a diferença. Aqui em Brauslauer, ácido é quem está doando, né, um próton, quem está doando um hidrogênio. Lá em Lewis, é aquele que está recebendo um par de elétrons. Receber um par de elétrons é ácido. Doou um par de elétrons é o quê? É base.
Então, nós vamos trabalhar muito de Lewis com elementos que têm sobra de par de elétrons. Qual o senhor acha mais completo? O mais completo é o Lewis. O mais completo é o Lewis, Lucas. Por quê? Porque o Lewis está relacionando a nuvens eletrônicas. Tá? Essa reação aqui, por exemplo, se eu for ao pé da letra, como o João Vitor tinha perguntado no início, né, da aula, aqui era ácido, né, não? Que a gente vai sempre se agarrar na questão do arrênio, sempre vai se agarrar na questão do arrênios, né? Então, representando ali aquele hidrogênio presente lá, né? Um composto com a presença desse hidrogênio, que no meio da coisa eu vou conseguir quebrar esse hidrogênio, ele vai soltar, não tem para onde. A solvatação, a diminuição da energia vai fazer com o rompimento acontecer, tá? Mas o mais completo é a questão dos elétrons que estão sendo doados. Né? Eu vou doar um par de elétrons e esse par de elétrons vai fazer a ligação direta. É uma ligação que nós chamamos de ligação homolítica, né? Porque vai dividir esses elétrons um para o outro na nuvem eletrônica, formando uma ligação. Então, vamos ver exemplo disso. E outra coisa que representa o Lewis mais completo é o fato dele trabalhar não só com os elementos diretos, mas também com os cátions e os ânions, para poder fazer esse processo aí de doar e receber pares de elétrons. Né? Então, voltando para cá, nós notamos isso, que esse elemento doou para cá e ficou isso daqui, não é? Então, ele vai ser o ácido. Ele é o ácido. E ele é a base. Tá na prova. Quem é o ácido? Quem é a base? Vocês, opa, ácido é esse, base é esse. Agora você pergunta, ácido conjugado. Não é, ó? O ácido conjugado derivou de quem? Da base. Né, ó? Então, isso daqui é o ácido conjugado. Derivou da base. Então, ácido conjugado. E, obviamente, que a base conjugada tá aqui, ó, o íon cloreto. Tá? O íon cloreto, que é a base conjugada. Então, você vai ter que sempre relacionar isso daí. Não pode esquecer que eu posso relacionar a água como ácido e base. Falei para vocês isso. Eu posso trabalhar com água como ácido e base, nos dois sentidos. Veja aqui, ó. Eu tenho NH3, eu reajo ela aqui com água. Olha o produto que ela vai me dar. Olha o produto aqui que ela me dá. NH4 mais OH menos, olha aí. Ficou bonito isso? Isso daqui é o que nós vimos como hidróxido de amônio, não é? Se eu for fazer a somatória aqui, ó, eu estou produzindo hidróxido de amônio. Lembrando, voltando lá pro dos anjos, o hidróxido de amônio, ele é uma base fraca, porém solúvel, né? Uma exceção. Vocês lembram disso, não lembram? É uma base fraca, mas é solúvel, né? É uma exceção. Na verdade, o amônio nem metal é, né? Nós vimos que as bases, elas possuem os metais ligados diretamente à hidroxila, não é verdade? Então, veja que é dessa maneira que você vai relacionar. Só que, voltando para cá, seguindo a questão da natureza da água, o que foi que aconteceu? Quem foi que doou para quem aqui? A água, não foi? A água, ela doou um hidrogênio aqui, ó. Por isso que eu fiquei com NH4 lá no produto. Então, a água doou hidrogênio, não é verdade? Então, nessa doação, produziu o NH4 e ocorreu aqui a liberação desse OH-. Pergunto para vocês, quem é o ácido e quem é a base conjugada aqui no segundo membro? Quem é ácido ou quem é base conjugada aí, por favor? Alguém me responda. Professor, o H funciona como base porque é um ácido mais fraco? Não, na verdade não é por esse sentido não, João Vitor. Na verdade, aí, ele vai ser a base porque ele está recebendo hidrogênio. O OH- é a base, é isso daí, Lucas. Ele está recebendo hidrogênio, ó. Não é porque ele é mais fraco, não. Tá? Se a gente for fazer a comparação, e o ácido é NH4, é isso aí. Então, se eu for fazer a comparação, não é por isso, tá? Porque aqui é um hidraácido, aqui é um oxiácido. Embora ele é fraco por ter a menor quantidade de oxigênio, que é o NOx, né? No caso, seria o oso, seria ácido nitroso, né? Se eu tivesse perguntado para vocês. Mas nesse caso aqui, João Vitor, especificamente, ele é porque ele está recebendo. Então, quem recebe esse hidrogênio é a base. Quem doa é o ácido. Quem recebe a base, quem doa é o ácido.
viu? A carga dá para saber? A carga aqui, a carga dos produtos, é daí, você está perguntando? A carga dos produtos? Não, a dos reagentes? Não necessita de carga, não necessita. Mas se você quiser ver, a gente vê. Não necessita você saber a carga, não, mas bora ver. Quer saber o NOx dele, na verdade, não é isso? É o NOx do nitrogênio? Bora ver. HNO2. Não, tá atrapalhando não. Oxe, jamais. HNO2, bora lá. Aqui é um, não é, ó. Eu sei quem é. Esse daqui eu não posso dizer direto de cara, eu vou chamar de X. E esse daqui eu já sei que é 2 menos. Tudo isso tem que ser igual a zero, não é verdade? Então, eu vou botar aqui de lado. Então, vai ficar 1 mais X menos 4 igual a zero. Eu estou fazendo isso, mas nem precisava fazer, né? Se você já tem 4 aqui, ó, menos 4, e eu sei que a soma das cargas tem que dar zero, e aqui vai dar 4, 2 vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 4. Se eu já tenho mais um aqui, para dar 4 positivo, falta quanto aqui? 3, né não? Então aqui seria mais 3, ó. Porque bora ver, ó. Mais 3. Vai dar quanto? 4, né? E aqui já tem menos 4, então mais 4. O menos 4 dá quanto? Dá 0. Então, o NOx desse nitrogênio seria mais 3. Tá? Eu acredito que tenha sido isso a tua pergunta. O NOx dele aparente não vai atrapalhar na minha reação. Até porque, como eu falei para vocês, a reação já vai estar pronta. Você só vai classificar e dizer quem é ácido, quem é base, quem é ácido conjugado e quem é base conjugado. É só isso a questão te pede. Oi, Lucas. A Jéssica estava querendo saber como é que a gente sabe se quem que vai doar e quem que vai receber. Sim, Jéssica. Valeu, Lucas. Eu não vi a pergunta dela. Não vi a pergunta dela, porque eu estou de costas e não vou olhar aqui no chat. Bem, nesse caso aqui, esse Lucas é tão conveniente que é isso, gente. Nesse caso aqui, ô Jéssica, não tem como você saber, não. Poderia ter feito o contrário, ó. Poderia esse cara doar para cá, tá, ó. Eu que coloquei assim, eu que disse que ele doou. Porque eu coloquei meu produto aqui, ó. Você tá vendo? Ó, eu vou apagar aqui esse da água para mostrar para você o processo contrário. Não dá para dizer que é pela força, não. É pela beleza, não dá para dizer. Tá? E isso você vai ter que ver a reação completa. A reação vai estar completa, né? Então, se esse cara doou para cá, aí ele vai ficar assim, ó. H2Cl mais. Ele doou, se ele doou esse daqui, ó. Tá vendo? Ele doou esse hidrogênio. Ele vai ficar daquela maneira. Deixa eu apagar aqui essa base conjugada. E vai produzir quem aqui também? Vai produzir quem? Então, se ele doou, produz o NO2 menos. Não é, ó? Então, Jéssica, eu não tenho como dizer quem é que realmente vai doar um para o outro. Eu vou encontrar. Sempre vai ter a reação, tem que ter a reação. Eu posso fazer interpretações. Eu posso, o jeito que eu interpretei aqui, ó, esse cara vai doar para lá. Eu achei melhor ele doar aqui. Então ele vai e doa. Né, ó? Mas não existe empecilho para um doar para o outro, não. Não existe. Tá? Não existe esse empecilho, não. Um pode querer doar para o outro. Especificamente eu coloquei isso daqui, né? Porque aqui é uma reação um pouco mais solta, né? Um pouco mais livre. Esse hidrogênio está mais livre, vamos dizer assim. Como assim, professor? Se você faz aí a parte... Por isso que é interessante esse conteúdo, porque sempre vem essas discussões, né? Aqui eu preciso muito da parte da inorgânica, né? Eu preciso muito trabalhar ligações químicas, eu preciso muito trabalhar o NOx, eu preciso muito saber a questão da reatividade dos elementos, preciso muito disso. Então, nesse caso aqui, se eu pego as duas estruturas, né, ó, o hidrogênio ele está mais solto aqui, não está não, ó? Ele está mais solto. Né? Então, para eu doar isso daqui para cá, lembrando que eu tenho oxigênio, né, ó? O oxigênio faz um processo de protonação, ele pode tirar isso daqui, aí vai haver o rompimento direto dessa ligação, né? Então é mais fácil esse cara doar para lá do que esse daqui. É mais fácil. Mas isso não quer dizer, Jéssica e os demais colegas, que eu não posso fazer o processo contrário como é feito aqui. Do mesmo jeito, eu pergunto para vocês quem é ácido e quem é base. Ácido sempre será, se você olhou uma equação, se você viu a reação
e viu que um dos elementos doou hidrogênio para o outro, gente, é Brauns-Lowry. Ponto. Tá? É Brauns-Lowry. Doou ali hidrogênio, é Brauns-Lowry. Tá? Nós vamos ver a diferença com o de Lewis. Nós vamos ver a diferença com o de Lewis. Então, fez a doação do hidrogênio. Você notou, por exemplo, que eu tinha aqui HNO2, aqui eu tinha HCl. Lá no produto eu tenho H2L. Então, ele recebeu hidrogênio. Então, se ele receber hidrogênio, vai ser a base. Né? Ó. E no caso aqui, esse será o ácido. Como escrever esse nome, pelo amor de Deus, esse daqui? É o... Cara, boa pergunta. Desse daqui, né, ó. Aí, João Vitor, eu vou ficar te devendo. Não, tô falando do cara aí que... Ah, não, tô falando do cara que criou a equação aí. É o sobrenome deles. É Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Eu escrevi até no começo. É assim, ó. Tem aqui uma bolinha em cima do O aqui, ó. E Lowry é L-O-W-R-Y. São dois estudiosos, né? É de dois cientistas. Eu sei que é um cátion. Esse nome desse cátion aqui é clorato. Eu não sei. Eu não vou me atrever, não, tá? Não vou me atrever, não. Eu vou pesquisar, mas agora não consigo dizer o nome dele, não. Bem, voltando. Deu para entender isso daqui, Jéssica, o que eu falei? Escreve aí. Sim. Não. Aí, ó. Brusted. Eita, nome lindo. Brusted, presente. Já pensou? Sim. Alguma pergunta sobre isso daqui que eu falei? Essa mudança? Jéssica, entendeu? Alguém pode perguntar a Jéssica se ela entendeu, que ela não me responde. Ela tá com raiva. Tá chateada. A Thaís saiu de novo. Ah, não, Thaís tá caindo na internet. Tem 17 alunos, tinha 20 e poucos. Pronto, vamos falar da água aqui, para a gente terminar essa parte de Bronsted-Lowry e passar para Lewis. E a gente poder responder questões e entender como é que funciona essa estrutura em prática, né? Na prática. Então, vamos ver. A água, ela é anfiprótica. Anfiprótica, o que é isso, professor? O que é anfiprótico? No caso específico aqui de Brauns-Lowry, a água é anfiprótica, isso quer dizer que ela pode doar ou ela pode receber, né? Receber o que, professor? Hidrogênios, né? Ela pode doar ou ela pode receber. Ela é anfiprótica, também conhecida como anfótera, não é? Anfiprótica ou anfótera. Essa daqui é mais comum, esse anfótero. Dizer que algo é anfótero é que ele pode agir como ácido ou como base, né? No caso específico aí. Ah, eu tô com azia, professor, não tem um sal de fruta, não tem uma base fraca. O que é que eu posso tomar? Eu posso tomar água? Tome água. Ela vai agir como base, ela vai o quê? Ela vai receber o hidrogêniozinho do HCl, aí, né, vai ocorrer a neutralização, né? Neutraliza aquela acidez. Ah, professor, não funciona comigo, é porque é de organismo para organismo, né? Se você for tomando água constantemente, você consegue minimizar a acidez estomacal. Ok? Então, veja, a água, eu vou fazer a reação da água com duas reações aqui em relação a Brauns-Lowry. Né? Eu mostrei a primeira, não foi com amônia, né? Que mostrou aqui o NH4+, e produziu aqui o OH-, na verdade. Eu vou mostrar outra aqui, onde eu tenho a água reagindo com ácido. Vou botar aqui o H2SO4. E o produto lá vai ser H3O+, mais HSO4 2-, que o sulfato é 2-. O que é que você notou aqui de diferente?
foi que se notou nas duas equações diferentes? Você nota o seguinte. Quem foi que doou hidrogênio para quem aqui? Na primeira equação. Quem doou para quem aqui? O Lucas ia falar, desistiu. Água, né? A água doou para amônia. A água doou aqui, né? Ó. A água doou. Então, a água aqui é o quê? É um ácido, não é? A amônia é base. Outra dica eu faço para vocês. Se eu tenho esse composto de nitrogênio, é base. Se você for ver lá em Lewis, nós vamos ver isso daqui, ó. Ele tem a sobra de par de elétrons. Em outra reação de Lewis, ele doa isso daqui, ó. Ele vai doar esse par de elétrons. Tá diferente. Não vou botar agora a carroça aqui para não atrapalhar, tá? Mas aí, se eu tenho nitrogênio, é base. Que eu vi que aqui doou, não foi, ó? Doou, então esse é o ácido. E esse daqui de baixo, o que aconteceu? Né, ó? Vai ser o contrário, né, ó? O ácido aqui, ó, que vai doar para a água. Por isso que formou H3 ou mais. E aí eu tenho aqui, ele agora é base. E, obviamente, que eu tenho aqui o ácido, porque foi a doação. Não é isso? Se eu tenho um ácido, ele vai produzir essa base. E se eu tenho uma base, vai produzir esse ácido. Não é? E é assim que a gente faz o trabalho direto, crianças, com Brost-Lowry, tá? Vocês podem ouvir algumas expressões, tipo, nós temos um composto... eu posso apagar aqui, não posso? Posso apagar aqui, não posso? Era só para mostrar a parte da água sendo fósfora. Pode, né? Então, ó. Essa expressão aqui, ó. Protogênica. O que significa essa protogênica? Ela é capaz de doar prótons, né? E se eu estou falando de doar prótons, eu estou falando do que, gente? Hein? Se eu estou falando de doar prótons, eu estou falando... O Lucas saiu. Eu estou falando de doar hidrogênio, né? Estou falando de doar hidrogênio. Falou doar prótons, então tem capacidade de doar hidrogênio. Então, quando eu digo que o elemento é protogênico, é porque ele doa prótons, né? Ele vai doar prótons. Aí nós temos o quê? Nós temos essa outra expressão, que protofílico. Essa outra aqui está dizendo que esse rapaz aqui, protogênico é ácido, sim. Eu botei é ácido, né? Vai doar. Protofílico, ele vai o quê? Vai receber. Então, se vai receber, é base, né? Recebe o quê? Os prótons. Aí nós temos o que nós vimos aí, que é anfiprótico, né? Anfiprótico, gente, ó, deixa eu colocar até em parênteses aqui, ó. Só vou dizer isso, que ele pode doar, não é isso, ó? Pode doar ou receber, não é? Doar ou receber. E eu vou colocar entre parênteses os dois principais. Tem a água, que é um dos principais, e tem o álcool. Álcool também é capaz de fazer esse processo. Por quê, professor? Porque o álcool tem hidroxila livre, né? Ó. A hidroxila livre tem a relação fundamental com esse sentido de ser ácido e de ser base. Vocês vão ver, inclusive, quando estiver falando de ácido e base orgânicos, que o álcool é ácido. Gente, álcool é ácido. Então, a galerinha que gosta de consumir aí aquela chá de boldo, né? Tô falando agora de chá de boldo, não é isso? Quem gosta aí no final de semana, todo final de semana, cuidado, ele é ácido, tá? Ele libera esse H+, em meio aquoso. Lembra de Arrhenius? Então, esse H+, do álcool vai ser liberado na presença da hidroxila. Então, vai te dar uma gastrite, né? Além de você ficar bêbado e depois, no outro dia, ficar dizendo, rapaz, nunca mais eu vou beber.
né? E nós temos os apróticos. O que é isso? O que é esses apróticos? Esses apróticos é porque eles não doam e nem recebem de ninguém, né? Ó, não vão doar e nem receber. E nem recebe. Geralmente a gente fala de hidrocarbonetos em relação a isso daí. Vou colocar aqui só porque tem que fazer vários, né? Então, os apróticos é que ele não doa e não recebem. Não vai doar para ninguém, não vai receber de ninguém também. Tá? Então, nós temos essas classificações direcionadas. As palavrinhas que vocês podem encontrar em questões, né, relacionadas a Braunsted-Lowry, é essas daqui, né? É protogênico, é protofílico, é anfiprótico e é aprótico, tá? São essas expressões que nós iremos encontrar. Tudo bem? Isso daqui vocês têm no nosso material, tá? Inclusive com os exemplos de estruturas onde vocês podem fazer a relação de quem recebe e quem doa. Lembra que os protofílicos, eu falei lá dos nitrogênios, né? Então, eu posso ter o exemplo aqui desse protofílico que eu acabei de apagar, o NH3, eu posso ter a hidrazina, N2H4, eu posso ter as aminas, né? Aminas estão presentes também. Então, se você viu essa galerinha aqui na representação, você já sabe que ela é base. Né? E os ácidos eu tenho quem? É o H2SO4, o HCl, é o HCN, né? Então os ácidos relacionados ali, porque eles vão doar direto ali o seu hidrogênio, tá bom? Então são chamados os protogênicos, ok? Então vamos falar de Lewis agora, né? Vamos falar de Lewis. Lewis é o mais completo, então vocês notam até aí no nosso material, no Bernoulli, ele coloca o Lewis, ele faz uma representação, né? Ele pega Arrhenius, né? Isso, ó, coloca Arrhenius aqui no meio, né? Tá colocando assim Arrhenius, aí coloca aqui Braunsted-Lowry, né? E por último ele coloca Lewis. O Lewis, o universo é maior, né? Então tinha aqui Arrhenius, aquele cara que era um pioneiro, e chegou aqui o Braunsted-Lowry, modificou a ideia, né? Deu up na ideia dele, mas ele tinha um cara que englobou todas as ideias e fez aí a superação, né? Então, é mais ou menos assim que a gente representa a importância de Lewis em relação aos ácidos e bases. Né? Até porque Lewis, ele é importantíssimo na questão das ligações químicas, né? Nós sabemos que o nome dele é Gilbert Lewis. Gilbert GM Lewis. O M eu não sei, acho que deve ser de Matias, né? Então deve ser parente do nosso companheiro. Né? Mas é importante, hein? Então veja aí que o Matias é importante, né? Anfiprótico, aprótico. E qual é o outro? É o anfifílico, né? Que é justamente a água e o álcool. Voltando aqui, vamos lá. Aqui é a natureza do que nós temos que entender. Isso daqui está no material de vocês, então não vou perder muito tempo aqui. É uma aula que eu não queria que se prolongasse muito, mas eu preciso que vocês tenham essa ideia bem trabalhada, tá? Bem trabalhada sobre esses ácidos e bases. Nós vamos necessitar dele lá nas reações orgânicas. Então, veja. Falei de Lewis, o ácido de Lewis. O ácido de Lewis, ele vai o quê? Receber pares de elétrons. No caso aí. Não vai dar para eu escrever, meu quadro é pequeno. Eu tenho que raciocinar. É aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo também. Tenho que ficar controlando a minha câmera. O ácido de Lewis é esse daqui. Ele recebe par de elétrons. Recebe par de elétrons. Né, ó. A base, obviamente, vai fazer o quê? A base, segundo o Lewis, vai doar par de elétrons. Doa par de elétrons. Então, vou pegar aqui um exemplo para a gente analisar. É o exemplo aqui do nosso material.
Pronto, um comum. BF, exemplo aqui, ó. BF3 mais NH3. De cara aqui, eu pergunto para vocês, quem é ácido e quem é base aí? Quem é ácido e quem é base? NH3 é base. Tá correto. Ele vai fazer o quê? Ah, professor, mas aqui tá... Como é que vai ser aqui, professor? Quem é que vai doar? É a base doa, né? Tá dizendo aqui, ó. A base doa. E o ácido recebe. A base, gente, ela é considerada nucleofílica. Gente, anota essa palavrinha do ladinho aí, ó. Nucleofílica. O que é isso, professor? É aquele elemento que é rico em elétrons. Ele é rico em elétrons, né? E o ácido, ele é eletrofílico. Oxe, professor, mas eletrofílico não era para ser rico em elétrons? Não. Ele quer elétrons. Ele necessita de elétrons. Então, nucleofílico, então vocês vão ver falar muito disso. Reações nucleofílicas são reações onde elementos que possuem muito elétrons vão atacar um outro elemento, um outro composto. Então, ataque nucleofílico, ataque eletrofílico. O eletrofílico é alguém que não tem muito elétron que vai atacar quem tem muito. Né? Vai dizer, eita, pô, tô precisando de elétron, vou atacar aquele elemento ali que está sobrando, né? Então, vai ser o ataque eletrofílico. Então, nucleofílicos são as bases. Eletrofílicos são os ácidos. Tá ok? Nucleofílico base. Eletrofílicos são os ácidos. Então, como é que ficaria a base ali, ó? Como é que ficaria a representação? Como é que eu faço a representação lá do meu produto? Tem aí, ó. H3NBF3. Ô, coisa feia, né? H3NBF3. Então, o que foi que ocorreu aqui, professor? O que foi que ocorreu aqui? Você nota que agora aqui eu não tenho mais a questão de dizer quem é ácido conjugado, quem é base conjugada. Aí vai ser a relação direta, como se eu tivesse duas moléculas que vão se unir, porque uma vai liberar a quantidade, um par de elétrons para o outro, então vai haver a ligação. Então, não estou quebrando como acontece com os outros, né? Eu mostrei aqui, quebrou, formou outros elementos. Né? Aqui não, aqui eles se juntam, né? Se juntam para produzir um único composto, que é como se fosse uma reação de síntese. Vocês lembram disso? Síntese, análise, simples troca e duplo troca. Então, é como se fosse uma reação de síntese mesmo. Um vai doar um par de elétrons para o outro, e nessa doação eles vão se unir. Vai haver a ligação entre eles e produz um novo composto, que é o que acontece aqui, ó. Né, ó, aconteceu aqui. É como se eu estivesse fazendo assim a representação, gente. Olha, é meio cavernoso, então eu preciso que vocês observem. Vai ficar assim, ó. Esse BF3, gente. Esse BF3, ele tá assim, né, ó. Lembra, gente, se eu tô falando de Lewis, eu tenho que lembrar da regra do octeto. Mas existe também as exceções, não existe? Da regra do octeto. Existe o que nós chamamos de expansão e contração do octeto, que eu acredito que o dos Anjos relembrou isso para vocês. Expansão e contração do octeto. Que vem ser isso, professor? A expansão é quando um elemento ele vai se estabilizar com mais de 8 elétrons. Um exemplo, um BF6. Aliás, um SF6, que é justamente o hexafluoreto de enxofre. Então, o enxofre, ele é da família 6. Ele quer quantos elétrons, então, para ficar com 8? 2. Mas eu tenho quantos ligantes? Eu tenho 6. Então, ele vai se estabilizar com 10 elétrons. Você vai ver isso daí. Ele faz uma ligação com 10 elétrons. Ele faz uma estrutura que nós chamamos de pirâmide, bipirâmide quadrada. Né? Bipirâmide quadrada, que é uma geometria onde nós temos a expansão do octeto do enxofre. Ele vai expandir, né? Vai haver essa expansão para poder estabilizar. Do mesmo jeito, é o de contração. O de contração do octeto é quando elementos se estabilizam com menos de 8 elétrons. Exemplo, o boro. O boro é de que família, gente? O boro é da família 3. Então, ele só quer mais 3 para ficar com 6. Ah, professor, mas ele está fugindo da regra do octeto. Tá, por isso que é uma exceção. Ele tem o quê? Ele tem orbitais vazios, orbitais D vazios, fazendo com que os elétrons desses flúor possam chegar nesses orbitais facilmente. Por isso que ele consegue se estabilizar com apenas 3. Então, isso daí é a contração do octeto. Então, existe a expansão, onde é como se você estivesse enchendo aqui o seu pulmão de ar,
ele vai aumentar, não é isso? E existe a contração, que é quando você libera aqui esse ar e ele se contrai, né? E essa contração faz com que ocorra a aproximação das nuvens eletrônicas e exista aí a estabilização. Deu para relembrar isso daí que o dos Anjos falou? Ele disse para mim, ele disse agora aqui, ó. O que dos Anjos? É para dizer o que pro Andrews? Que ele tá devendo o lanche e que é para ele pagar para mim? Ah, tá certo, vou repassar aqui para ele. Então, ele acabou de me dizer aqui, Andrews, que você está devendo um lanche para ele e que é para você passar esse lanche para mim, porque ele também já me devia, entendeu? Então, ele já me disse isso, que vocês falaram, que ele falou para vocês sobre contração e expansão do octeto, que é fundamental aqui, quando se fala de Lewis, não é? Depois da pandemia, a gente resolve isso. Opa, isso é importante, né? Assim, nem que você me dê o endereço, eu passo ali, né? Você joga por cima do muro e aí eu recebo tranquilamente. Não tem um preconceito em função disso daí, não. Tá? Qualquer pastel já resolve. Qualquer pastel já resolve. Então vamos lá, ó. A ligação vai ser essa, gente, olha. Olha o par, eu vou pintar de azul. Olha o par de elétrons sendo doados aqui, ó. Olha o par de elétrons sendo doados. Aí aqui eu tenho quem? Eu tenho o NH3, né, ó. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Olha o par de elétrons sendo doado. As nuvens eletrônicas se aproximando aqui, ó. Fazem isso, ó. Não sei se vocês estão vendo. Essa mancha negra aí sou eu, tá, gente? Vocês estão vendo aí essa mancha negra sou eu. Então, ó. Né? Se aproximou. E aí formou isso daqui. E como é que forma lá, professor? Como é que formou lá? Como é que seria a estrutura lá do produto? Seria isso daqui, ó. Essa ligação direta. Né, ó. Uma ligação direta aqui do BF3, ó. Tá vendo, ó? No caso aqui, inverteu, mas não tem problema. Só pra gente mostrar como que foi a formação, né, dessa aproximação, fez isso, ó. Aqui ocorreu, ó, a questão da doação do par de elétrons que nós estamos vendo aqui. Então, como foi o nitrogênio que doou, não é, ó, e ele tem sobrando, professor, isso pode acontecer com a fosfina? Pode. Por quê? Porque a fosfina também é da família do nitrogênio. Então, tem um par de elétrons sobrando. Então, todo e qualquer elemento de base que tem par de elétrons, ó, o nitrogênio, o NH3, aqui, ó, vou colocar daqui, ó. Vou botar aqui embaixo. NH3, a água, né, ó, a água entrando de novo, a fosfina, enfim, toda e qualquer molécula que você relaciona a solo de par de elétrons é considerada aqui como base, porque ele vai doar esse par de elétron. Ele vai doar. Diferente aqui dos ácidos. Os ácidos de Lewis, gente, são aqueles que estão relacionados. A minha mão tá brilhando. O pincel fica soltando a tinta, né? A mão fica brilhando. Então, os ácidos de arrênios, eles estão relacionados, gente, que eu falei para vocês, a contração do octeto. Nós temos elementos, que você olhou para o bromo, aliás, olhou para o boro, formando a ligação, olhou para o alumínio formando a ligação, né, que são dois exemplos que eu posso dar para vocês de ácido. Então, eu mostrei aqui o exemplo de base, mas o de ácido pode ser o que eu vi aqui, né, que é o BF3, pode ser o AlCl3, por exemplo, ó, são muito conhecidos, e eles estão geralmente nas indicações das reações, você não está vendo aqui embaixo, mas estão assim, nas indicações das reações. Então, viu isso daqui? BF3, ou viu AlCl3, eu estou falando de quem? De ácidos de Lewis, né? Então, nós vamos ver isso acontecer nas reações orgânicas, a presença desses ácidos e dessas bases, por isso nós precisamos conhecê-las, por isso nós trabalhamos diretamente com ácidos e bases modernos, tá? Então, nesse caso específico, vai haver a doação de pares de elétrons, doação de pares de elétrons. Então, esses ácidos, eles estão relacionados não só com isso que eu coloquei aqui, de trifluoreto de boro e tricloreto de alumínio, mas ele pode ter também aí a presença de cátions, no caso, até dando exemplo aí a questão. Por exemplo, um cátion prata, ou o ouro, né, ou o cobre, enfim.
cobalto, alguns que têm essa reatividade bem acentuada, também posso considerar como sendo aí um ácido de Lewis, tá? A gente vai ver isso daí em atividade. Tudo bem? Pessoal, deu para entender essa parte aqui de doar, a doação de um par de elétron, né? Doou par de elétron, eu estou falando de quem? De Lewis. Doou par de elétron, eu estou falando de Lewis. Professor, como é que eu vou diferenciar um do outro? Eu vou ter só apenas esse produto. Né? Eu vou ter apenas a formação de um produto para poder condicionar essa estrutura que é complexa, tá vendo? Ó? Está parecendo aquela sigla de planetas que são encontrados, né? Ó, eles colocam umas siglas bem enormes, né? Dos planetas que são encontrados. Então, nesse caso aqui específico, foi essa reação acontecendo, né? O nitrogênio, que é a base, doou, e esse daqui, consequentemente, é o ácido. Embora não tenha hidrogênio, como dizia lá a Arrhenius, para poder definir como sendo ácido, né? A presença do hidrogênio ionizável. Tudo bem? Deu para compreender o que eu falei? Deu para compreender? Vamos para questões, né? Eu vou espelhar aqui o Bernoulli para vocês. Vamos debater algumas questões. Estou espelhando aqui. Pronto. Isso tudo que eu falei está aqui, tá? Ó, inclusive, essa parte de ácido e base de Arrhenius, né? Você pode ver isso daí. Ácido e base de Arrhenius, você vai ver novamente. Você vai ver que esses exemplos que eu dei aqui de base, né? Ó, amônia, água e fosfina, eu posso também relacionar com esses caras. Por que eu posso fazer relação com esses ânions aqui, gente? Porque eles sobram um par de elétrons, né? No cianeto, tanto a hidroxila, também sobra um par de elétrons. Sobrou um par de elétrons relacionando a base, né? Nesse caso aqui específico, não. Né? Aqui estava vendo a contração entre o do boro e do alumínio, mas eu posso fazer a relevância aqui com esses cátions, né? Ó, que são chamados eletrofílicos, ou seja, estão fracos de elétrons, querem elétron de qualquer maneira. E para isso eles destroem qualquer ligação, tá? Qualquer estrutura relacionada à ligação, eles conseguem fazer rompimentos. Tudo bem? Vamos para questões. Essa primeira questão foi a questão que eu passei a noite e o dia e a noite, né, só nessa questão aí, só nessa primeira. Só para vocês terem ideia do grau de dificuldade que foi essa questão. Essa questão, ela tem algumas divergências. Eu procurei outras ideias, outros professores, outras maneiras de resolução. O nosso amigo Bernoulli, eles, como essa questão não é deles, eu acredito, eles pegaram única e exclusivamente um gabarito específico para ela. Eles dizem que é essa daqui, ó, que é a letra E. Dizem que frente ao íon carbonato de, né, o íon hidrônio, o H+, proveniente do ácido cítrico, vocês estão vendo esse negócio preto aqui na frente, então? Um negócio aqui preto, não consigo enxergar a questão, já achei isso. Será que sou eu que estou na frente de novo? Então, ó, frente ao íon, né, o íon hidrônio proveniente do ácido cítrico é ácido de Brauslauer mais forte que água. Não está errado. Não está errado dizer isso, tá? A gente vai ver o porquê. Eu tenho uma reação para ser feita ali, eu vou fazer no quadro, e aí eu vou mostrar para vocês qual o livro didático que o senhor usa. Ô, meu irmão, tu quer saber isso agora? Logo agora? Depois eu te mostro. Onde é que eu tô? Onde é que eu parei? Aqui. Pronto. Vamos para a reação? Vamos para a reação? Vocês estão me vendo ainda, então? Vocês estão me vendo? Observa bem aqui, gente. Observa bem aqui logo antes. Bora ler a questão. Vamos ler. Vamos ler a questão. Alguém me respondeu. Lucas. Valeu, Lucas. Hidrogênio carbonato de sódio, que é essa brincadeira bem aqui que nós tomamos quando estamos com azia, né? Popularmente conhecido como bicarbonato de sódio. Ao ser adicionado à água, aumenta a concentração de íons hidroxila. Isso é o que ele está dizendo, né? Ora, vamos raciocinar, gente. Se ele está adicionado à água, pronto, vamos fazer a reação estilo Brauset-Lowry. Vamos fazer a reação estilo Brauset-Lowry. Vou apagar tudo isso daqui. Eu vou colocar o bicarbonato com água. Bora ver se ele vai produzir essa hidroxila que ele está falando, né? Bora ver.
Eu pego aqui NaHCl3 menos, aliás, perdão, mais água. Esse cara aqui, ele não vai produzir hidroxila, gente. Ele não produz hidroxila. Se você for ver, ele vai formar isso daqui, ó. Ele forma Na2CO3 e ele vai produzir H3 ou mais. Cadê a hidroxila? Hidroxila é isso daqui, ó. Cadê a hidroxila produzida? Como é que vai aumentar aí a... Como é que aumenta aí a concentração de hidroxila? Não aumenta. Tá? Ele vai aumentar a acidez. Tá? Porque vai liberar esse hidrogênio aqui, ó. Esse composto, gente, é um sal ácido. Ele é sal ácido. Observe bem na letra A. O que é que diz na letra A? O hidrogênio carbonato de sódio é classificado como um sal ácido. Corretíssimo. Correto isso. Bernoulli, meu irmão. Tá correto. Ele é um sal ácido. Olha o hidrogêniozinho no meio aí. Olha o hidrogêniozinho no meio. Isso daí é quem começou, quem deu o pontapé. Foi Arrhenius. Isso daí é ácido. É um sal ácido. Ele é derivado de um diácido. Porque se sobrou esse hidrogênio aí, né, ó, é porque ele é derivado de um diácido. Por exemplo, um H2SO4, um H2, no caso, Cl3, que é o bicarbonato, não é isso? É o ácido carbônico, enfim. Se sobrou esse hidrogênio aí, ele é ácido, não tem para onde. Ele seria básico se tivesse uma hidroxila. Como do jeito que eu tenho hidrogênio no carbonato, eu tenho o de hidroxila, não é isso? Hidrogênio, que eu tenho a presença do hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser liberado em meio aquoso. E vai indicar essa acidez. Tá? Então, tem dois gabaritos aí. Tem dois gabaritos aí. E foi isso daí que ficou matutando na minha cabeça. Eu fiz várias e várias reações para ver essa hidroxila que a questão fala e não consegui, né? E não consegui ver. Pois bem, eu anotei aqui alguns escribas, gosto de dizer assim, alguns escribas que mostram a reação direta, porque se a gente for terminar de ler a equação, eu vou terminar de ler para poder entender um pouco mais com vocês. A interpretação de vocês é fundamental para mim também. Tá? Que vocês conseguem interpretar, já nos ajuda em entendimentos. Então, vamos lá, vamos terminar. Diz que libera hidroxila, a gente já viu que não. Essa substância é vendida na farmácia na forma de comprimidos habituais, né, o que contém apenas sal, ou de comprimidos efervescentes, que além do sal também contém ácidos orgânicos, principalmente ácido cítrico. Quando se adiciona em água um comprimento efervescente, é observado uma efervescência que não é observada como o habitual. Essa dissolução do bicarbonato de sódio, que ocorre mais rapidamente, faz com que os antiácidos estomacais efervescentes sejam mais vantajosos para a eficiência do tratamento, né? Considerando essa informação, é correto afirmar. Então, veja. Deixa eu apagar essa reação aqui para mostrar que ele realmente é ácido, tá? Ele é ácido. Na resolução do Bernoulli diz que não, que ele não é ácido. Tá? Então, a reação é essa. Eu vou copiar aqui, vocês me perdoem, tá? Eu vou copiar. Para que vocês vejam passo a passo. Vou colocar 4 reações do bicarbonato. NaCl3, ele se dissociando, ele quebrando, tá? Vai formar o Na+, mais aqui o bicarbonato. Né? Eu tenho aqui um aqui, tem que ser, né? O bicarbonato. O outro aqui, a segunda a gente vai ter o ácido carbônico, que é justamente o formador do bicarbonato, né? Ó, que vai na reação aqui direta formar a água, né? Ó, porque ele está quebrando aqui, né? Ó, e CO2, né? Não? Se ele se dissocia, ele é compôs. Vamos para o 3 aqui. O cara aqui, que é aquele aniformador lá, e vou reagir ele com uma acidez. Né? Ó, tem que representar a acidez. Né? Então, ele vai formar quem? Vai formar o ácido, não é verdade? Ó, H2CO3. E vou para o último, porque se você for notar bem
uma informação, ele diz que esse sal, ele é adicionado a ácido cítrico, né? Hoje você vai comprar o Eno Guaraná. Ele tem lá os sabores, tem sabor de uva, sabor laranja, sabor tutti-frutti, sabor Skol, enfim, tem vários sabores, né, que você pode usar. E aí nós temos essa representação de um ácido qualquer, porque eu não sei que ácido é esse. Vou dizer que é um ácido cítrico, então eu vejo aqui, não é, ó. Pela quantidade de hidrogênio, vou ter que colocar que eu tenho 3H+, e tenho aqui o ânion formador, né? O que é que tem que fazer aí, gente? O que é que tem que fazer depois de todas essas instruções aqui? Aqui eu fiz a decomposição do sal, peguei aqui o que eu tenho de cátion, o que eu tenho de ânion, peguei agora o ácido formador desse sal, que é o ácido carbônico, fiz a dissociação dele para poder ver a quantidade de água que eu necessito, e aqui o gás que ele produz, que é o CO2. Pego o ânion dele, né, ó, vou reagir o ânion dele com um composto ácido, que é justamente a questão da acidez, né, e eu tenho esse ácido produzido. Mas eu tenho a presença também de um ácido, que é o ácido orgânico, justamente o ácido cítrico, né, que é o ácido orgânico, e eu vou fazer a relação direta com eles. Vou cancelar algumas pessoas aí, né, ó, vou cancelar algumas pessoas aí. Então, veja como é que eu faço esse cancelamento. Ixi, Maria, tá tudo caindo aqui, gente. É o fim dos tempos. Quem é que eu cancelo? Eu vou cancelar aqui, ó. Cancelo esse ânion com aquele ânion, né, ó. Cancelo esse ácido com esse ácido aqui, ó. Tá vendo? Dá para cancelar mais alguém? Dá para cancelar mais alguém? Não, né? Não dá para cancelar. Então, eu vou ter aqui uma reação final. Vou pegar aqui o bicarbonato. Vou baixar só um pouquinho para que vocês possam ver. Dá para ver tudo ali, não dá? Dá para ver tudo? Então, vou pegar aqui o bicarbonato. Né, ó. Tem mais alguém? Tem um ácido, não tem não, ó. Né? Não está dizendo lá que é misturado com ácido, né? A efervescência, o bicarbonato está misturado com ácido. Então, deixa eu copiar um pouquinho mais para cá, porque eu escrevi muito grande. Vou copiar mais para cá. NaHCO3 mais H3A, né, ó, tá aqui em equilíbrio. Formando aqui, quem foi que formou? Tenho isso, né, tenho isso, e eu tenho 3H com mais um H, né, então eles estão em posições contrárias, eu posso cancelar esse H aqui, não posso? Com esse aqui, eu vou ficar com 2, né? Na verdade, fico com 2, porque eu cancelei um daqui com um daqui e fiquei com 2. Né? Então, eu vou ficar com Na+, mais esses 2H+, que representa aí... Ainda ficou muito grande, que eu preciso colocar ainda água, o CO2, eita, vai ficar muito grande. Eu vou apagar aqui, gente, vocês me perdoem, tá? Senão vocês não vão conseguir ver a reação. Vocês me perdoem. Era para eu ter colocado mais para cá. Copiar de novo aqui. NaHCO3 mais o ácido formado aqui, ó. A reaçãozinha acontecendo. Vou descer, ó, o Na que sobrou lá, ó, o sódio. Vou descer aqui a água. Vou descer aqui o CO2. Vou descer os 2H+ que sobrou. E o A. Quase não dá para colocar. O Azinho é o daqui, é o do ânion. Tá vendo? O Azinho é o do ânion. Então, a reação toda que se processa no comprimido efervescente é esse daqui, ó. Tudo isso daqui está acontecendo lá. Isso é a reação, a quebra do sódio, ó, a produção de água, a liberação do gás, que é o que, né? Tem aqui a questão de acidez derivada do ácido formador, e tem aqui os ânions relacionados aí à quebra do ácido, que é o ácido cítrico. É isso que é o ácido cítrico. Então, por esse sentido, por essa relação aqui de fórmula, por essa relação de concentração, nós vimos que a letra E está correta. A letra E está correta. Então, deixa eu voltar para a letra E. A letra E está correta, quando diz assim: frente ao carbonato, o íon hidrônio, H+, proveniente do ácido cítrico, é ácido de Brauns-Lowry mais forte que a água. Né? Então, é muito mais forte
o hidrônio H3O+, porque eu tirei aqui, né? H3O+, está representado com a acidez desse cara aqui, ó, aumentando mais ainda a derivação desse composto que é ácido. Então, o erro direcionado na questão é porque tem dois gabaritos. Tem dois gabaritos. Por dizer que esse cara aqui não é ácido, né? Ele é ácido. E a acidez dele está acentuando e aumentando a questão do hidrônio que está dizendo na letra E. Então, tem dois gabaritos aí. Não sei se vocês conseguiram entender, é uma questão bem complexa, né? Aí é uma complexidade um pouco alta, tá? Mas já podemos passar para frente dizendo que essa questão tem dois gabaritos, a letra A e a letra E, ok? Já podemos dizer isso. Vocês ficaram em silêncio. Só estou vendo aqui o Andrew sorrindo, a Thaís também, o Matias Olímpio, a Amanda, o Ângelo, a Carol. Carol não fala mais. Carol acho que me abandonou, já deve ter ido para a Coreia. Eu não vi a Brandão entrando. E aí, Carol, que dia que é a Coreia? Não sei. Quando a pandemia acabar. Tá pertinho. Só que não, né? Que estão até querendo vender vacina aqui perto de casa, até com medo disso daí. Eu tô com medo danado dessa questão dessa vacina aí. Será que vai dar certo mesmo? O mundo acabou já. Eu tô quase pensando nisso, João Vitor. Tô quase com essa ideia. Será, cara? Bora ter fé em Deus. Se conseguimos vencer a espanhola, e na espanhola eles não tinha a tecnologia que nós temos hoje, a gente vai conseguir. Na prática, isso a gente pode até fazer um debate sobre isso daí, é interessante, ó. Na prática, as vacinas, elas levam, eu também acho, Thaís, tá de boas. Na prática, as vacinas levam cerca de 3, 4 anos para ser aprovadas, né, para ter aí um resultado positivo, né, então eu tô achando muito rápido, eu acreditava que no próximo ano eles tinham aí uma cura aparente, né, ou pelo menos para sanar esse problema, mas estou achando muito rápido, é empresa dizendo que já tem, é país dizendo que já tem, não, tá muito complicado, tá, aí fica essa questão aí vem, ó, socialismo e capitalismo, é complicado, e a gente fica sem saber, porque você assiste um jornal, um dizem que morreu, outros dizem que salvou, enfim, se bem que eu recentemente, gente, eu devo até dizer para vocês, teve uma tia que faleceu de Covid. Tá com 2 dias mais ou menos isso. Ela tinha muitas enfermidades, ela era diabética, ela pressão alta, ela fazia hemodiálise, era outro agravante, né? Mas a doença, obrigado, Isaac, a doença ela veio para acelerar o processo, né? Veio para acelerar o processo. Ela já tinha até iniciado recentemente. Não temos. Esse processo doloroso que é o de hemodiálise, que inclusive já falei para vocês de pressão de osmose reversa, falei sobre isso para vocês em propriedades coligativas. Se a gente for levar para o momento agora, ainda não é tempo de liberar, não, cara. Eu tô achando muito liberal, e isso é equilíbrio. Eu tô achando muito liberal. Muito obrigado, João Vitor. Os shoppings abertos, passei, acho que quinta-feira passada, em frente ao Teresina Shopping, meu Deus, estava lotado o estacionamento, lotado. Eu sei que, muito obrigado, Luciano. Eu sei que quem é Luciana Alves, eu sei o seguinte, que eu não tenho coragem de ir para esses locais. Ah, sim. Eu não tenho coragem de ir para esses locais, não tenho coragem. Não quero deixar, por exemplo, meu filho para a escola, tem as escolas querendo abrir, tá? Eu não tenho coragem, ainda não me sinto seguro, Eu saio de casa, porque eu tenho que sair, então só saio eu, geralmente, né? Minha esposa, meu filho ficam em casa. Enfim, ainda não tenho segurança. Fico esperançoso, óbvio, como todo e qualquer
com toda e qualquer pessoa hoje no mundo, a esperança é de ter essa vacina, né? Nós temos aí, disse que os filhos menores dela não assistirão mais a aula. O problema é que se abrir, quebra, né? E o problema é esse, né? O problema é esse. É um agravante muito grande. Assim, a gente fica assim, sem saber o que dizer. Que tem gente que precisa trabalhar, tem gente que precisa das pessoas para se manter, né? Enfim. Vamos rezar, que a gente só pode falar isso, é rezar e torcer para que isso acabe logo. Ou Covid ou de fome. Faca de dois gumes aí. Ou Covid ou de fome. A palavra correta é essa mesmo. Mas ele tá aí. E a gente não vê. E ele não tem dó nem piedade de ninguém. Não tem raça, não tem cor, não tem credo. Rico, pobre, o que for, tá sujeito, né? Só vamos rezar para que a gente possa ficar longe disso. Segunda, dadas as equações químicas e tendo em mente a teoria de ácido e base de Lowry e Bronsted, esse nome embola minha língua. Nós temos aí as reações, né? Assinale a única alternativa correta. Nós temos a primeira aí, que é o ácido clorídrico, água, produzindo H3 ou mais o cloro, né? Mesma reação assim que nós vimos. Então, já dá para a gente saber que o ácido vai ser o HCl, né? Isso, ó. E a base vai ser a água, né não? Na primeira reação. Na segunda aí, ó. Na segunda reação, vou mexer aqui. Nós temos o NH3, nós temos a água, né? Então, o NH3 já sei que é base, né? Porque ficou aqui o NH4, né? E nós temos aqui a hidroxila. E na última, nós vimos a mesma coisa, que ele é base, vai receber aqui do ácido, né? Recebe esse H+, ó. Aí ficou o NH4+, e ficou aqui o Cl-. Então, vamos lá. Na letra A, é que diz aí. O cátion NH+, NH4+, é a base conjugada do NH3. É a base conjugada do NH3. Tá correto? Tá caindo tudo aqui, mano. Tá correto isso? A gente falou sobre isso. Se o NH3 é base, ele vai produzir uma outra base? Hein? NH3 é base, ele produz outra base? Não, senhor. Não, não é? De jeito Ele vai nenhum. produzir um ácido, não é não? Não é não, Ângelo? Ele produz um ácido. Não é? Então, é verdadeiro? Um ácido conjugado. Justo. Justo, é falso. Ele tá recebendo elétron, então ele já não tem como mais ele formar a base. Verdade. Verdade. A formação aí da ligação direta com o hidrogênio que ele recebeu, né? Recebendo lá o próton, né? Isso. Então, ele não é ácido, tá? Aliás, ele não é base, ele é ácido. Seria o ácido conjugado, aí estaria correto. Na letra B, a molécula de água funciona como espécie anfiprótica. O que é isso, professor? Anfiprótica? Você está vendo que a água na primeira reação, ela é ácida ou ela é base? Ela está recebendo ou ela está doando próton? Tá recebendo. Está recebendo. Então, ela é o quê? Ela é ácido ou é base? Nesse caso, ela é base, né, não? Ela está recebendo. Recebeu hidrogênio, então é base. Nós estamos falando de Bronsted-Lowry, né? O ácido é quem doa, a base é quem recebe. O ácido é quem doa, a base é quem recebe. Então, o hidrogênio recebeu, então ele é base. Na outra reação, já estou vendo que é um nitrogênio, sem medo de ser feliz. A água vai ser ácido. O nitrogênio sempre será base. Nitrogênio presente sempre será base. Isso já é uma dica para vocês, quando estiver falando de ácidos e bases, o caráter. Tem a presença de nitrogênio, então esse composto é básico. A amônia é básica. Amina, amida, enfim. Tem a presença de nitrogênio, são básicos. Então, no caso aí, a água está agindo como ácido, não é? Então, tá correto, não tá não? Ela é o quê? Anfiprótica. Ela pode doar e ela pode
receber? Pode doar, pode receber. Letra B, bota um pontinho na letra B. Vamos analisar as outras, a gente tem que analisar, tem que aprender a interpretar. Na letra C, HCl e H3 ou mais formam um par ácido-base conjugado de Lawrence-Brown. Forma? Não, o par dele seria quem? Seria o Cl-, né não? Uhum. Porque o Cl ali, no caso, vai ser base conjugada, né, professor? Justamente, não é? Então tá aí o erro. Letra D. É um par, em um par de ácido base conjugado, né? De Brosner-Lowry ou Lowry-Brosner. Quanto maior for o ácido, mais forte é a sua base conjugada. E aí, pessoal? É o contrário, tá? É vice-versa. Lembra que inverte? Né? Então, a reação aí, esse entendimento de força é o contrário, tá? É um processo contrário. Então, nós temos aí a letra B como sendo... Falou de água, gente. Lembra sempre disso, ó. Anfiprótico. Mas não é exclusividade da água. A água ela não é exclusiva nesse processo. Nós temos álcool também capaz de poder doar e receber prótons, né? No caso aí, hidrogênio, ok? Gente, eu já extrapolei um tempo aqui, acho que eu já estou bem além do tempo. Eu quero que vocês façam essas questões, tragam as dúvidas na próxima aula. Eu vou iniciar começando com elas, tá? Mas eu vou falar bem... Eu queria poder ter contato com vocês além daqui, cara. Tipo assim, não sei se vocês têm grupo de... Eu nem queria entrar no grupo de WhatsApp de vocês, mas se vocês tiverem com algum professor, que vocês possam me adicionar para eu poder, por exemplo, colocar uma questão ou tirar a dúvida de vocês, né, a qualquer hora, né, que não seja de madrugada, óbvio que a gente tem que estudar de madrugada, né? Enfim, não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Porque fica mais prático eu ter que passar uma semana para poder ter contato com vocês. Se é que vocês me entendem, né? Se é que vocês me entendem, fica mais prático. Então, eu tenho uma praticidade melhor tendo contato com vocês direto. Por exemplo, você pode estar fazendo uma questão dessa, flex, justamente. Você está fazendo uma questão dessa aqui, qualquer... Eita, cara, enrolou aqui. Será que o professor pode me ajudar? Você vai lá e diz, professor, olha bem que essa questão. Professor, tenho aqui uma questão, me ajude. Fica bem, a gente tem um contato melhor, não é? Tem um contato melhor. Tudo bem? Mas eu acredito que, acho que a Thaís, não, vocês, a maioria me segue no Instagram, não segue? Então vocês podem, o João Vitor fala muito comigo pelo Instagram, né? Se tiver dúvida, né, eu posso disponibilizar o meu número lá, com certeza, eu posso disponibilizar meu número e vocês entrem em contato, pode falar comigo individual, mesmo que não tenha grupo, né? Você pode falar comigo individual tranquilamente, tá, gente? Diga. Professor, a Laine deixou criar o grupo aí, ela disse que só colocar ela no grupo que dá certo. Pois pronto. Vocês fazem isso, eu forneço meu número para vocês, aí vocês, vou até colocar aqui, vou colocar aqui, caso alguém necessite, né? Esqueci meu número, meu Deus, 483 6289, pronto, tá aí no WhatsApp. Acontece, Bairro. Depois que inventaram esse negócio de agenda eletrônica, rapaz, ninguém lembra mais de número, nem no nosso. A gente tem que olhar na agenda para ver o nosso próprio número. Ficou viciado. Ninguém faz mais o que era de antigamente. Então, pessoal, eu estou parando a aula por aqui. Eu vou até parar a gravação, que deve estar umas 3 horas de aula já. E eu vou colocar essa